Querido povo de Deus, estou voltando com mais um vídeo de estudo bíblico. Quero pedir a você que vai estudar a Bíblia, mas vamos ler com calma. Você tem boa vontade de estudar a Bíblia com o neguinho? Vamos ler com calma a palavra de Deus nesse dia de hoje. Vamos ler aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 38. Uma história muito linda para nós ler juntos. Vamos ler aqui esse texto bíblico, quando diz assim. Olha o que é que diz aqui. O tema dessa leitura, a sopa e a partilha do pão. É muito lindo esse tema, né? A sopa. Vocês sabem o que é sopa, não sabe? A gente gosta de comer uma sopazinha. É bom uma sopinha de macarrão com a carninha pinicada, né? E aqui a outra. E a partilha do pão. Vocês sabem, partir o pão é partir o pão de cada dia com as pessoas. Esse é o tema dessa leitura que eu quero estudar mais vocês. Vê aqui o versículo 38. Eliseu voltou para Gilgala. Vocês estão lendo mais eu? Havia fome na região. Olha o que está acontecendo em Gilgala. Havia fome na região. Os filhos de profetas estavam sentados diante dele. Eliseu disse a um de seus rapazes: ponha a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os filhos de profetas. Quem foi que mandou fazer a sopa? Quem foi? Eliseu é aqui. Entendeu? Ele mandou fazer. Esse Eliseu, vocês sabem quem era ele? Ele era um advogado? Não. Ele era um governo? Não. Ele era o profeta? Não. Era sim. Ele não era prefeito para ter o poder de dar sopa a tanta gente, mas ele era um profeta, um servo de Deus. Contanto que a leitura está assim, ó, voltou para Gilgala. E estava vendo o que lá em Gilgala? Gilgala estava vendo, olha aqui a caneta mostrando, havia, olha aqui, fome. Você sabe o que é fome? Fome, quem já passou por ela sabe o quanto custa. Fome não brinca, gente. Naquela região, os filhos do profeta estavam sentados diante dele. E a gente vê que Eliseu teve compaixão quando ele disse um dos seus rapazes: põe a panela no fogo e prepara a sopa. Gente, a gente está vendo aqui como o profeta Eliseu, ele tinha dó das pessoas que passavam fome. E nessa região chamada Gilgala, estava havendo uma grande fome. Fome, gente, não é brincadeira. Eu já passei por um momento difícil da minha vida. Trabalhando muito, fazendo calvão de madeira para vender, para comprar um pouquinho de feijão e de rapadura preta para dar aos filhos. Tudo isso quem faz é o tempo difícil. E lá em Gilgala estava o profeta Eliseu e tinha os filhos de profetas lá, sentados, e ele teve dó daquele povo, mandou pôr a panela no fogo e fez sopa para aquele povo. Ele era um prefeito para criar isso para o povo, fazer isso para o povo? Não. Ele era quem, meu povo? Ele era o governo do estado? Também não era. Mas ele era simplesmente um homem como você e eu somos, de carne e osso. Simplesmente um profeta do Senhor. Vamos ver para frente mais o que é que diz a leitura que eu estou estudando com vocês nesse dia. Aí diz assim aqui a leitura. Vamos ler aqui mais eu novamente, que eu estava lendo com vocês. Versículo 38, aí passamos, aqui encerrou. Ó, 39. Um deles foi ao campo apanhar alguma verdura e encontrou uvas bravas e apanhou-as e encheu o manto. Foi que encontrou? O que foi ao campo? Foi que ele encontrou. Estão lendo mais eu? Estão entendendo? Lá no campo ele encontrou o quê? Algumas verduras. Encontrou umas uvas bravas
Foi o que ele fez. Apanhou e encheu o manto. Chegando, picou-as na panela de sopa, sem saber o que eram. Estão vendo a história? No versículo 40. E distribuíram a sopa para os homens comerem. Logo que provaram a sopa, gritaram: Homem de Deus, a morte na panela, a morte na panela. E não puderam comer. Eliseu mandou: tragam farinha. Ele pôs a farinha na panela e disse: sirva para o povo comer. E já não havia coisa má na panela. Estão vendo essa história? Essa história. Essas pessoas que fizeram essas uvas bravas, como está aqui o versículo 39, ofendia as pessoas. Mas a leitura está dizendo que quando foi colocado no versículo 40, quando distribuiu a sopa para os homens, comeram e logo provaram a sopa. E gritaram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Eliseu mandou, versículo 41, Eliseu mandou: tragam farinha. E ele pôs a farinha na panela e disse: sirva por o povo comer. E já não havia coisa má na panela. Tá vendo aí, meu povo? Outra graça, outro milagre feito com ordem do profeta Eliseu. Porque quando colocar lá aquela panela para fazer aquele sopão, aquelas pessoas que vieram com aquela uva brava, que colocou na panela, já fazeram ofender o povo. Mas o profeta Eliseu disse: comam, e não houve nada de mal contra o povo. É o que? Fé, obras de que tem fé. Por isso que o demônio não tem nenhum poder contra nós, se nós tiver fé. Ele tem o poder sobre o nosso corpo, para fazer nós reinar, fazer coisa errada. Mas não tem poder sobre a nossa fé, se nós acreditar na palavra que é pregada, ensinada pelos pregadores. Como no caso dessa leitura, o profeta Eliseu. Vocês estão entendendo? A leitura que eu acabei de ler mais vocês, espero que sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.